inclusive os juristas do movimento LGBT, falarem, e eu falei no tribunal do júri, apesar de eu não fazer propaganda desse tipo de bandeira, tá? O que aconteceu? Eu estava advogando no tribunal do júri para um homossexual. E é muito delicado, mas muito interessante do ponto de vista jurídico isso. E aí eu estava advogando para esse sujeito. O que aconteceu? Esse sujeito era dono de um bar na Tele Brasília. E ele vendia bebida alcoólica no bar para um sujeito. E o sujeito estava xingando ele a noite inteira, falando: ô seu viado, traz para mim uma cerveja, traz para mim uma dose de pinga. Isso das 10 da noite às 4 da manhã. Às 4 da manhã acabou o dinheiro do sujeito e ele continuou xingando o cara e querendo que o cara vendesse fiado. O cara disse que não ia vender fiado, ele falou: ô viado, eu vou te dar um pau. E começou a querer bater. E aí o meu cliente pega um revólver e dá um tiro na perna dele. Ele foi ao hospital, tirou a bala na mesma hora, né, da perna, e foi para casa, não ficou nem internado. O que era para ser uma lesão corporal virou uma tentativa de homicídio na ótica do promotor que está ali para acusar. E aí nós fomos para o debate no tribunal do júri. E lá no debate, no meio do fervor do debate, o promotor me aparta quando eu falo que não era motivo fútil o tiro. Porque é o seguinte, além da acusação de tentativa de homicídio, o promotor tinha colocado a agravante de motivo fútil, que agrava muito mais a pena. E ele faz isso assim como se fosse uma obrigação do Ministério Público assodar a acusação em excesso, né? E aí eu falo que não era o caso de motivo fútil. Que ainda que a estatística pudesse exigir dele esse tipo de acusação, não era o caso. Ele falou: é motivo fútil, sim. E aí eu defendi uma tese na qual eu ganhei os jurados e consegui absolver meu cliente. Eu falei: é motivo fútil para o senhor promotor que é hétero, para mim que sou hétero. Para quem é homossexual não é motivo fútil. Então, uma questão subjetiva no direito que nos ensina que nem tudo que é pau é pedra, né? Porque a gente cobra os iguais de forma igualitariamente, mas os diferentes você tem que olhar com outra ótica. Então, foi uma tese interessante, né? E o promotor ainda respondeu que não estava entendendo. Eu falei: o senhor tem que descer do pedestal e entender como vive a pessoa do povo, como vive a questão do homossexual, né? Então, são detalhes assim importantíssimos. São histórias interessantes da nossa vida profissional. É verdade, eu concordo. Às vezes não, a gente precisa se colocar no lugar de outras pessoas, né? Que no caso era a situação desse seu cliente, né? Muito bom, eu adoro ouvir essas histórias. Eu acho que traz um pouco de experiência para mim e para os meus colegas. Vou lhe Essas contar mais histórias. uma. Ótimo, Pode? pode, claro. Coisas que a faculdade não ensina, Muitas né? coisas a faculdade não ensina, gente. Inclusive, eu digo assim, que a OAB tinha que fiscalizar com mais firmeza essas faculdades, porque, por exemplo, perícia forense, só teoria, deixa a desejar. Então, por exemplo, vou contar um caso. Há uns 10 anos atrás, fui procurado por um eletricista do Palácio do Planalto, que tinha separado de uma mulher em Samambaia, e a filha da mulher chegou na escola e contou para a professora que tinha sido estuprada pelo padrasto, que tinha doído muito, tinha sangrado, e a professora levou para a diretora levou para a delegacia da criança e adolescente. E aí ele me procurou e falou: doutor, eu não fiz. Ainda
Eu brinquei educadamente com ele, mas todos que chegam aqui falam que não fez e fez. Falou, não, doutor, mas eu não fiz mesmo. E aí eu falei, bom, eu vou ver como aconteceu o caso. Nisso chega o filho dele de outro casamento e diz o seguinte: o que acontece? O meu filho desse outro casamento arrumou um hacker lá no Paranoá que entrou no Orkut que a menina tem. Era a época do Orkut ainda. E as conversas dela com o namoradinho são muito íntimas, muito quentes. Como diz o espanhol, muito calientes. E a chance dessa menina ser virgem é 0. Eu falei, agora que o meu cliente está lascado mesmo. Mas eu fui até a professora, e da professora eu fui até a diretora, e da diretora eu fui na delegada. A delegada já ia pedir a prisão do meu cliente. Eu, por dever profissional, pedi, doutora, antes de pedir a prisão do meu cliente, pede o exame do IML. E ela pediu. 2 dias depois saiu o resultado do IML. E, para minha surpresa, e para surpresa de todos, inclusive da delegada, o laudo do IML veio dizendo que a menina tinha o ímen intacto, porque o ímen era complacente, ou seja, elástico. E aí a delegada chamou a menina e falou, olha, você disse que houve o rompimento do ímen, que sangrou, que doeu muito, e aqui o laudo do IML está dizendo o contrário. Quem está falando a verdade, você ou o médico do IML? E aí a menina começa a chorar e confessa que ela tinha inventado toda a história para se vingar em nome da mãe. E aí eu consigo absolver meu cliente. Nossa. Mas foi num lance de pura sorte, porque o ímen complacente não é uma coisa normal, não é uma coisa de rotina. Então, são histórias e histórias que dariam para escrever um livro. Um livro. É, verdade. Doutor, adorei as suas histórias. Como eu falei, eu adoro saber porque eu sou uma jovem nesse ramo jurídico e eu adoro saber essas histórias, essas experiências, traz mais conhecimento para mim e para os meus amigos, né, que estão iniciando na advocacia. Mas antes de fazer a próxima pergunta, a próxima, eu queria convidar uma pessoa que está aqui, é uma convidada especial, a doutora Vanessa Ramos. Ela vai me ajudar a entrevistar você. Tranquilo. Doutora Vanessa Ramos. Tudo bem, doutora? Bom dia, doutores. Bom dia, doutor Laércio Bueno. Bom Prazer dia. novamente estar aqui com o doutor. Bom dia, doutora Laiane. Bom dia. Eu agradeço o convite e espero que eu possa ajudar e contribuir mais um pouquinho para essa entrevista que já está maravilhosa, que a gente está com grande ícone da advocacia do Distrito Federal, né? Doutor Bueno, como é conhecido, é um mentor de advogados, é um excelente profissional. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui novamente na companhia de vocês, doutores. Obrigada. Eu que agradeço. Doutor, eu queria fazer uma pergunta. Eu fiquei sabendo que o senhor foi dirigente da OAB. Eu queria que o senhor me contasse um pouquinho como foi a sua experiência e estando lá dentro da OAB e como foi depois. Conta um pouquinho pra gente. Eu fui dirigente da OAB 2007 a 2009 como secretário-geral na OAB de Samambaia. Depois, 2010 a 2012 e 2013 a 2015, eu fui presidente da OAB de Samambaia. 2016 até abril de 2018, eu fui presidente da OAB Taguatinga. Aí, 2022 e 2023, eu fui presidente da FAGE, Fundação de Assistência Judiciária da OAB. E o ano passado, 20 de março do ano passado, 2023, nós fundamos a ADF, Associação dos Advogados do Distrito Federal. Na OAB, eu tive algumas experiências interessantes e eu entendi uma coisa que muitos ainda não entenderam atualmente. A presidência da OAB não deve ser para a pessoa tirar selfie ou para vaidade, mas para acolher o advogado. Nós fizemos algumas coisas muito simples na OAB de Samambaia, primeiramente, depois na de Taguatinga, e que acalentaram os advogados.
Eu devo dizer que a primeira eleição minha, que eu era oposição, eu ganho por apenas 5 votos em 2010 para tomar posse em Samambaia. E aí eu percebo que eu tenho que trabalhar muito para mim manter o projeto e agradar os advogados. E aí, fruto das experiências do dia a dia, a gente vai adotando algumas práticas que todos deveriam adotar, e nós fomos pioneiros nelas. Então, eu percebi que naquela época alguns colegas advogados chegavam até com fome para fazer audiência, quase desmaiando. E nós criamos algumas novidades na subseção, apesar de naquela época não ter repasse da seccional, repasse financeiro. Então nós comprávamos lá umas bolachinhas, umas balinhas, toda terça-feira tinha um pão de queijo, toda quinta tinha um picolé, para ajudar a entrar um açúcar no sangue, um pouco de sustância, para a pessoa não desmaiar na audiência. Aí notamos também que nós tínhamos que dar junto com isso um suco. E apesar da falta de recurso, eu comprei uma refresqueira, igual essas que tem em padarias, e passamos a oferecer, ainda que fosse um tangue da vida, mas era alguma coisa para adoçar a vida do colega. Depois disso, nós percebemos que na hora do almoço, na subseção, tinha uma fila muito grande para esquentar marmitex. Por quê? E não é porque nós tínhamos 5 núcleos de prática jurídica e a Defensoria Pública no Fórum de Samambaia, e o pessoal cumpria horário o tempo inteiro, não era virtual que nem é hoje. Então o pessoal cumpria 8 horas de trabalho lá. E tinha umas meninas, uns rapazes que tinham até vergonha de vir na OAB para esquentar marmita e nem vinham. E aí eu fiz uma loucura. Eu fui na Casa Bahia e comprei lá num carnê da Casa Bahia de 24 meses, 6 micro-ondas e 6 sanduicheiras. E dei para os 5 núcleos de prática jurídica e para a Defensoria. E aí, às vezes, eu encontro ainda algum advogado que fala: doutor, eu não esqueço que graças ao senhor eu passei a comer comida quente. Então, não é nada demais, não é nada de intelectual, é apenas acolher, é questão de solidariedade. E nesse meio tempo nós fomos adotando outras situações. Eu criei um kit de primeiros socorros para ter lá um band-aid, um mertiolato, um esparadrapo, uma neosaldina, um Dorflex, um AS. Mas aí aparecem os santarrões que não fazem nada. O senhor está automedicando os advogados. Né? Então, nada, a oposição é terrível, né? Os vagabundos não fazem nada e não deixam você fazer. Né? Verdade. Então, ocorre isso. Doutor Bueno, e com relação às advogadas mulheres, o que o senhor fez para melhorar a vida das advogadas mulheres? Eu muito obrigado pela sua pergunta, doutora Vanessa, porque você me dá a oportunidade de falar algumas coisas para as mulheres que eu fazia no tempo que não era moda. Hoje todo mundo é roxinha, é rosinha, né? Todo mundo fala, né? Pouca gente age, mas muita gente fala, né? Em defesa da mulher no Instagram e tal, mas a ação mesmo, né? Pouca gente faz, como ontem à noite eu estava lá num evento da Patrícia Zapponi, que ela realmente faz a questão do enfrentamento, do combate à violência doméstica. Então, eu tiro o chapéu para a Patrícia Zapponi por isso. Em 2010, nós fizemos 2 coisas interessantíssimas. Nós fomos pioneiros em fazer o primeiro banheiro feminino equipado, digamos assim. O banheiro feminino nosso tinha absorvente higiênico para as mulheres, tinha creme de mão, tinha desodorante, tinha perfume, tinha pincel para rímel. E eu não entendo muito de manicure, de maquiagem, eu não sei dizer todas as coisas que nós comprávamos lá. Mas a gente tinha lenço de papel, né? Aquele lenço umedecido. Eu posso falar, doutor, porque eu participei dessa época que o senhor foi gestor e era muito bom, doutora, porque nós, às vezes, na correria do dia a dia, precisamos retocar a maquiagem, precisamos ali correr para um lado, para o outro, e a gente encontrava isso nos banheiros da OAB. Então, era muito importante isso. Parabéns pelo esse ato tão gentil, pensando nas advogadas mulheres. Em 2010 ainda, nós fizemos uma coisa que nós fomos pioneiros 2 vezes.
Primeiro, nós compramos as primeiras becas da OAB. A OAB nunca tinha comprado beca para oferecer aos advogados carentes. Nós compramos. Essa é o primeiro pioneirismo da beca. O segundo, eu compro a primeira beca para mulheres, porque até então só homem que fazia tribunal do júri. Então a gente quebra esse paradigma, né? Poucas mulheres advogavam em tribunal do júri até então, né? E aí a gente faz isso. Depois, em Itaguatinga, eu inovo novamente e faço, com a ajuda da ministra Daniela Teixeira, que hoje está no STJ, e que na época era vice-presidente da OAB, e com a ajuda da Valéria Guimarães, que hoje é um ícone do direito previdenciário, e na época era presidente da Comissão da Mulher Advogada, junto com outros advogados da Comissão da Mulher Advogada, como Isabela Reis, Nilza Blanco, enfim, outras colegas, a gente desenvolve a primeira cartilha da mulher advogada. Também na época que não era moda. E lançamos o primeiro projeto Não Se Cale, para as mulheres denunciarem os agressores de violência doméstica. Eu também faço uma outra coisa aparentemente boba, mas que as mulheres dão muito valor. Nós tínhamos o estacionamento da OAB no Fórum de Taguatinga, temos até hoje, ele distante 120 metros da porta de entrada lateral do fórum, com pedra britada e no sol. E aí o que acontecia? A mulher derretia a maquiagem no sol ou estragava o cabelo na chuva, e o salto do sapato estragava na pedra britada. Nós colocamos uma calçada de 120 metros e um toldo para cobrir o cabelo das mulheres e a maquiagem. Doutor, acho que não fica muito claro para quem nos está assistindo. O senhor fala, nós fazemos. O senhor fazia isso na gestão quando o senhor era presidente? Quando eu era presidente da OAB Taguatinga. A gente conversou com a direção do fórum e conseguimos fazer esse trabalho junto com a seccional, que nos deu o recurso, porque, infelizmente, aqui no Distrito Federal, as subseções têm poucos recursos, são quase mero tiradores de fotocópias, diferentemente do Estado de São Paulo, onde toda subseção tem autonomia administrativa e financeira. E aí a gente fez esse trabalho em conjunto e conseguimos realizar isso. Nossa, muito bom, parabéns, não sabia disso. Muito bom mesmo, parabéns, doutor. Eu acredito que a advocacia da mulher precisa de mais atenção e de mais cuidado mesmo, né, doutora? Sim, é bom ter pessoas que olham por nós, né, doutora? Sim. Querendo ou não, continuamos sendo diferenciadas dentro do âmbito jurídico por profissionais que estão ali, e nós somos maioria também. E o doutor Bueno, ele foi um advogado, um presidente, todas as demandas que ele fazia eram voltadas também em atenção, em preocupação para que a advogada tivesse um pouquinho mais de, não privilégios, em nenhum momento ele trazia privilégios, né, doutor, para as advogadas mulheres, mas pelo contrário, trazia um cuidado que a gente merece, querendo ou não, né, doutora? Exatamente, falou tudo, doutora. E aí, o que acontece? A gente tem que ser desprovido de vaidades. Eu sempre escancarei a sala da presidência, da subseção, para os advogados utilizarem, fazer o serviço deles. Eu não tenho essa vaidade de querer dizer que eu sou melhor que ninguém, que eu tenho cargo, nada disso. A pessoa é meu colega, não tem por que eu querer ser mais que a pessoa. Né? E tem também as comissões. O que acontece hoje, infelizmente? Muita gente quer carga em comissão temática da OAB por vaidade, para aparecer, para fazer um cartãozinho, mas não quer trabalhar. No nosso tempo, nós fizemos algumas coisas muito legais. Por exemplo, Comissão de Igualdade Racial. A Comissão de Igualdade Racial, eu busco uma advogada negra e ela tinha uma sócia que era asiática, chinesa. E eu inovo, também sou pioneiro nisso. A primeira Comissão de Igualdade Racial que não tinha só negro, tinha uma chinesa de vice-presidente. Porque é um conceito errado que igualdade racial é só do negro. E as outras minorias? E os amarelos? Né? Então, a gente inova nisso. A gente vai até o Ministério da Educação, na época, era governo Dilma, salvo engano, para buscar a primeira revistinha de crianças negras para distribuir nas escolas de Taguatinga.
a gente também estava trabalhando para pegar o primeiro filmete de crianças negras da TVE, da TV Educativa do Governo Federal, para distribuir. A gente queria criar observatórios raciais em Taguatinga Sul, Taguatinga Norte e na QNJ-QNL, né? E a gente tinha dificuldade de achar pessoas. A grande verdade é essa. Mas a gente tinha o coração aberto para muitas coisas. E aí, de repente, eu sofro um desafio muito interessante. É outra história pitoresca. Chega uma mãe de santo e fala para mim assim: doutor, fiquei sabendo que o senhor é cristão, é verdade? Eu falei, é verdade. Então o senhor não vai me deixar trabalhar porque eu sou mãe de santo? Eu falei, de forma nenhuma. A OAB está acima de religião, de partido político, de ser direita ou esquerda. Ela falou, de que forma o senhor vai me deixar trabalhar? Eu falei, eu quero te convidar, nessa Comissão de Igualdade Racial, a fazer um desfile de moda africano. Você convida as embaixadas africanas para fazer um desfile de moda. E também uma feira típica das comidas tradicionais da África. E nós fizemos um trabalho lindo, maravilhoso. Aí chegou umas advogadas de esquerda e falaram, e nós, você vai deixar trabalhar? Eu falei, venha para a Comissão de Direitos Humanos. E fomos para o Centro Pop de População de Rua todas as quintas-feiras de manhã. E a gente levava lá 80 caixas de suquinho jandaia, 80 pedaços de bolo e uma banana ou uma maçã. E a gente atendia a população de rua. De que forma? Orientando para tirar carteira de trabalho, para tirar a identidade, para resolver problema de mandado de prisão, resolver problema de pensão alimentícia. Então a gente levava dignidade. Porque na OAB, se você quiser trabalhar, tem no que trabalhar. Basta a pessoa querer. Nós tínhamos uma comissão de saúde que nós fomos fazer uma inspeção no Hospital Regional de Taguatinga e ao chegarmos lá, fomos informados que tinha um problema com as próteses no local. E aí eu fui questionar a diretora do hospital como que era. Ela pegou e abriu o jogo comigo. Olha, essas próteses parece que foram compradas de uma ponta de estoque. Nós temos próteses para anão e para gigante aqui. Aí me perguntou qual a sua altura. Eu falei 1,78 m. Para o senhor, nós não temos prótese aqui, se o senhor sofreu um acidente. Eu falei, mas como assim? As próteses que nós temos aqui é até 1,5 m de altura ou depois de 2 metros. Era uma ponta de estoque. Aí nós denunciamos para o Tribunal de Contas do Distrito Federal. 2 anos depois eu voltei lá para fazer outra inspeção. Aí eu pergunto para a mesma diretora, e aí, resolveu o problema daquela prótese? Aquele resolveu, mas nós estamos com outro agora. Doutor, então pegando o gancho para esse relato, qual, o senhor, na sua opinião, qual o papel da advocacia na promoção da justiça social? O papel da OAB na promoção da justiça social? Eu vou responder isso, mas deixa eu só concluir, porque a história é muito absurda, muito engraçada. Eu chego lá 2 anos depois e pergunto, e ela fala isso. Agora nós temos outro problema. Qual que era o problema? Tinha prótese de todo tamanho, mas no invólucro, no plástico que envolvia a prótese, não tinha o número da prótese. Aí você vai perguntar, mas o que tem isso a ver? Agora eu vou explicar. É porque, vamos supor, chego eu lá com 1,78 m, precisando de uma prótese. Ele abre uma prótese de 2 metros, abre uma de 1,5 m. Cada prótese que ele abre, ela fica contaminada e ela não serve mais. Então, às vezes, você abria 4, 5, 6 próteses até achar uma da minha numeração, digamos. Então, era um desperdício de dinheiro público. Mas, respondendo, doutora Vanessa, sobre o papel da OAB na justiça social, é importantíssimo na democratização do país, nessa questão toda, porque o que acontece? A OAB, além das pautas caras aos advogados, tem as pautas institucionais nas quais nós devemos atuar. E nós somos salvaguardas da Constituição. Então nós temos que realmente proteger e cobrar o cumprimento da Constituição. Nós temos que ter coragem para isso. Verdade. Só parando um pouquinho aqui, o pessoal está aqui comentando aqui, eu queria ler o comentário da Edinalva Pereira da Silva. Ela está aqui falando que o senhor é um ser de luz. Muito obrigado, Edinalva. Está aqui. Doutor Bueno é um ser de luz. Parabéns por essa pessoa generosa e humilde de coração.
Muito obrigado. Quero fazer uma pergunta, doutor. Como você vê o mercado de trabalho hoje? Então, eu vejo o mercado de trabalho de duas formas, né? Aparentemente antagônicas. O discurso natural é que se diz que o mercado de trabalho está saturado. E por que está saturado? Porque tem um monte de faculdade aí que não tem condição fazendo o trabalho. E por que tem esse monte de faculdade fazendo esse trabalho? Porque a Frente Parlamentar da Advocacia, a OAB e o Ministério da Educação estão permitindo. Ninguém tem coragem de falar isso, mas essa é a grande verdade, né? Então, o que está acontecendo? Tem um monte de faculdade que não tem livro na biblioteca. Não tem nem o virtual, que é mais cômodo hoje. Que não tem professores capacitados. E aí, nós temos só em Taguatinga mais de 13 faculdades de direito. Só em Taguatinga. No DF, nós temos 28 ou 29 faculdades de direito. Então, são muitas faculdades. Mas aí, se eu for falar como coach, eu vou te dar uma outra resposta. Que o mercado de trabalho não está saturado, porque o profissional tem que ser criativo. O profissional tem que criar o seu espaço, criar a sua linguagem, ir para o Instagram e buscar. Isso também é uma verdade. Mas, na realidade, são meias verdades. Porque você, às vezes, enfrenta os grandes escritórios de advocacia que ficam com 90%, 95% do mercado de trabalho. O advogado da subseção, o advogado da periferia, não tem chance de advogar hoje para uma empresa que faz cobrança de financiamento de carro, porque está tudo na mão dos grandes escritórios, né? As faculdades não param de surgir aos montes, porque é conveniente até para os exames de ordem. É verdade. E o que você falou é verdade. Muita gente não tem coragem de falar, né? Mas as faculdades hoje, elas não preparam o jovem advogado para sair de lá e advogar, né? A doutora sabe disso, a gente já falou sobre isso. Muitos advogados hoje saem da faculdade e não sabem atender um cliente, não sabem precificar, né? A gente vê essa dificuldade hoje do jovem advogado, isso é verdade. Doutor, deixa eu te atrapalhar um pouquinho e pegar esse gancho. Doutor, você atua como mentor de jovens advogados? Na sua opinião, qual a importância de uma mentoria para o desenvolvimento jurídico desses profissionais? Eu só não atuo como mentor, como eu também incentivo isso através da ADF, Associação dos Advogados do Distrito Federal. Nós criamos lá uma mentoria de orientação vocacional, onde os advogados mais experientes dão ensinamentos práticos para aqueles advogados mais jovens. Porque, como eu falo, tem coisa que a faculdade não ensina. Sim. E nem a residência jurídica da OAB, que devia ser um negócio mais detalhado, né? Então, não direcionado. A mentoria, porque a residência jurídica, como é feita hoje, deixa a desejar, né? Você faz um sorteio lá, 4 ou 5 são abençoados em grandes escritórios, ganhando, e os demais vão trabalhar de graça e viram um trabalho escravo, né? Então, é o seguinte, a orientação vocacional é fundamental, e a mentoria, porque a mentoria vai dar o plus que, às vezes, o advogado jovem não tem. Meu filho é advogado, nós nunca advogamos juntos, cada um tem o seu escritório. Mas de vez em quando ele conhece muito mais de uma área do que eu, mas ele me liga: pai, o que o senhor acha disso? Aí eu falo, ele fala: não tinha pensado desse lado. O senhor pensa do lado da maldade. Eu falei: mas não é que a gente tem que pensar em todas as situações, né? Então, às vezes, a pessoa está vendo um lado teórico da coisa, mas não vê alguma situação diferente, né? Esse dia chegou um advogado com uma pergunta bem simples para mim, um jovem advogado, falou assim: doutor, o cara não quer fazer acordo comigo, o juiz está do lado dele, sei lá, me parece isso, né? Eu falei: quanto o seu cliente deve para ele? 10 mil. Quanto o seu cliente pagou? Não pagou nada.
Eu falei, paga aí, deposita R$ 1.000 na conta dele e entra com uma proposta de acordo. Você começa a demonstrar que você tem boa fé, que você já depositou 1.000. Então, tem alguns macetezinhos que ajudam nas negociações também, né? Nosso tempo está quase esgotando aqui. Quero fazer minha última pergunta e eu vou passar a palavra para a doutora Vanessa. O senhor já precisou do exercício das prerrogativas? Conta um pouquinho para a gente. Eu não precisei, porque sempre eu fui a prerrogativa, né? Uhum. Na condição de presidente, né? Mas os colegas que precisam realmente têm dificuldades, né? O que acontece? Antigamente, a situação da prerrogativa era pior ainda. Hoje ainda melhorou um pouco. Teve um tempo em que só tinha um cara de prerrogativa no plano piloto. Se o advogado sofresse um problema de prerrogativa em Ceilândia, ou Taguatinga, ou Samambaia, por exemplo, às 4h30 da tarde, que o congestionamento já está grande nas rodovias que demandam do plano piloto para as nossas cidades de subseções, o cara da prerrogativa ia chegar aqui às 6h30 da tarde. O advogado já estava preso, né? Então, hoje ainda tem um pessoal ganhando, mas não adianta botar, às vezes, o advogado que não tem experiência para ganhar R$ 8.000 como procurador de prerrogativas, porque é amigo do presidente. Esse cara não vai resolver lá na ponta, na delegacia. Ele vai chegar para falar com um delegado cobra criada, um delegado experiente, concursado, que não é bobo. Então você tem que ter um advogado com mais estofo, com mais couro grosso, né? Não é fazer da juventude o principal critério da prerrogativa. Nada contra a juventude, mas cada um no seu quadrado. Eu acho que na questão da prerrogativa nós temos que ter criminalistas experientes para tratar com delegados, né? Nós temos que ter advogados experientes para tratar com juiz, com desembargador. Você não pode, por exemplo, pegar um advogado com 3 ou 2 anos de formado para tratar com a juíza da VEP ou com o juiz da Vara da Família de Samambaia. Se você não tiver um advogado experiente, o juiz te engole. E aí fica lá, o cara da prerrogativa e o advogado, os dois com cara de bobo. Verdade. Verdade, a gente doutor. vê muito isso, né, a gente vê muito isso. Doutora, você quer fazer mais alguma pergunta? Doutor Bueno, acho que você já deixou bem claro toda a sua trajetória, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o tema da atualidade, o que é? O que o senhor vê dessas inovações tecnológicas justamente para os advogados mais vividos, né? Vamos dizer assim, qual a dificuldade da atualização de sistemas, né, processuais? Porque na sua época era processo de 5 volumes que a gente buscava no fórum, né? Não tinha todas essas inovações no carrinho. Então, o que o senhor pode dizer, como a OAB, como os gestores pode ter uma visão melhor para esses advogados mais vividos? Eu vou falar uma coisa que nunca falaram. Mais um fato pioneiro aqui eu vou falar. Mas que não vai se resolver porque não há vontade em resolver. O problema já começa na questão do programador. Porque o programador, com toda aquela inteligência dele, ele não enxerga do lado do advogado antigo. Então, as coisas não são tão simples para o advogado mais experiente, com mais de 50 anos. Então, alguns ícones, algumas alças, algumas situações que aparecem no processo judicial eletrônico são difíceis para aquele advogado mais antigo que espera a lógica. E, às vezes, as coisas fogem um pouco da lógica. É que nem a própria questão do processo judicial eletrônico, né? É inconcebível que o país tenha 30 processos judiciais eletrônicos diferentes. Um para cada estado, um para o STJ, outro para o STF, outro para o TSE. É inconcebível. O Projude de Goiás é uma vergonha. O processo judicial eletrônico da Bahia e de São Paulo são horrorosos, né? Então, mas parece que cada um quer fazer o seu por causa da licitação, né?
E o CNJ já determinou que tem que unificar isso. Mas ninguém obedece. Os próprios juízes, né, os desembargadores não obedecem ao CNJ. Então é uma situação assim. E tudo isso dificulta para o advogado mais experiente. Hoje se dá uma ênfase muito grande aos jovens advogados, porque são 80% da OAB, mas os advogados mais experientes estão esquecidos nessa questão do processo judicial eletrônico. Obrigada, doutor Bueno. Então, conta para nós onde as pessoas podem te encontrar, saber mais sobre a sua história e aprender mais com esse grande mentor que eu mesma tive o prazer de aprender com ele antes mesmo de formar, antes mesmo de ser advogada. Então, só tenho a te agradecer. Parabéns. Conta para nós onde podem te encontrar. O meu Instagram, @lailson_bueno, né? E o meu telefone, Laiane, é 619-8406-8620. Muito obrigado aí pela participação no programa seu, viu? Eu é que agradeço, doutor. Pode repetir, por favor, suas redes sociais, o seu telefone? É o Instagram, @lailson_bueno, e o telefone 619-8406-8620. Ok. Quero agradecer pelo convite, tá? Quero agradecer por você ter aceitado o convite de estar aqui comigo e com a doutora Vanessa. Muito obrigada, tá? E eu quero deixar um recadinho aqui, quero só refletir o que a Edinalva falou, não sei se o senhor conhece, mas ela falou que o senhor é um ser de luz, e eu queria finalizar essa entrevista fazendo uma pergunta para o senhor. Quem é o doutor Bueno antes de ser advogado e agora, depois de advogado? O Bueno é um cristão com o coração cheio de solidariedade, que chega numa fase da idade que não tem que provar nada para ninguém e que está aí para ajudar e com muita humildade aprender, porque sempre é tempo de aprender. É isso, doutor, muito obrigado. Doutora Vanessa, muito obrigado por estar aqui comigo, tá? Gente, é isso. Dá um likezinho aí nas redes sociais do TV Brasil Web, né? E TV Brasil Web é com Z, tá, gente? E é isso aí. Doutora, quer deixar seu Instagram aqui também? Seu contato? Queria agradecer novamente, né, doutora Laiane, por estar abrindo essa página para nós, nesse espaço no seu jornal. A gente agradece muito, né, doutor Bueno? Verdade. E sigam, né, todas as nossas redes, que lá vocês vão encontrar mais histórias como essas que foram contadas aqui e conhecer um pouco mais sobre esse grande mestre. Não deixe de seguir. E o meu Instagram é o @DRA, né, .Vanessa Ramos. Ok, vou deixar o Instagram também do jornal. Para quem não conhece, né, eu tenho uma coluna lá no jornal, Advocacia em Destaque, é o Jornal Brasil DF, tá? Só digitar lá, @BrasilDF, e o meu Instagram é Laiane Rezende. É isso, gente. Muito obrigada, tá? Forte abraço. Tchau, Obrigada, tchau. tchau, tchau.